Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos aqui mais uma vez, pela bondade de Deus, para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e desta feita estudando a lição de adulto da editora Betel, nesse quarto trimestre de 2022. Lição essa que traz por tema a Igreja e o Espírito Santo, a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. A lição de hoje é a lição de número 8, que traz por título Capacitados para servir aos outros. Esse é o título da lição de hoje. Todos aqueles que receberam aí os dons espirituais, eles estão aptos para servir um aos outros. Então isso quer dizer que não há individualismo, mas há um coletivo, onde todos se ajudam mutuamente. Vamos aqui ao texto de referência que está registrado em Romanos, capítulo 12, do versículo 4 a 8, que diz assim: Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensino, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O texto áureo diz ainda: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Romanos capítulo 12, verso 4. Verdade aplicada. Devemos ser dedicados e zelosos no uso dos dons distribuídos segundo a graça de Deus, para o bom desenvolvimento espiritual de cada membro do corpo de Cristo. Nós temos aqui, meus amados irmãos, os três objetivos, e o primeiro deles é apresentar a importância de exercitar os dons. O segundo, ensinar que os dons estão a serviço do reino de Deus. E em terceiro, mostrar como servir a Cristo através. Então aqui nós vamos observar que, conforme o capítulo 12 de Romanos, a partir ali do versículo 1, Paulo está orientando aos irmãos, à igreja, e ele faz aqui um rogo, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui nós passamos a observar o apóstolo Paulo orientando a igreja dentro desse quadro da capacitação dos crentes em servir uns aos outros, porque isso é dom de Deus, nos adverte para que nós não venhamos nos conformar com este mundo, não agir da maneira como o mundo age, não nos espelhar nas coisas que estão aí. Então nós vemos aqui na introdução que nesta lição estudaremos os dons distribuídos segundo a graça de Deus aos que foram transformados pela renovação do entendimento, conforme o versículo 12, aliás, o capítulo 12, versículo 2, visando atender às diversas demandas do corpo de Cristo enquanto. Então, a introdução começa dizendo que, a partir do versículo 2, o conselho de Paulo é que nós venhamos renovar o nosso entendimento, sempre buscar o Senhor, para que tenhamos a nossa mente transformada, tenhamos o nosso entendimento renovado, porque é somente dessa forma que nós vamos ser útil para a obra de Deus, para a coinonia, ajudando uns aos outros, que é o tema desta lição. Porque o contrário disso é cada um se tornar individualista, egoísta, e cada um, como a gente já costuma ouvir por aí, muitas vezes, eu acredito que o irmão já ouviu, quando a pessoa cita dizendo dessa forma: aqui é assim, é cada um por si e Deus por todos. E não é para ser assim. Nós temos que, como membros do corpo de Cristo, nós temos que ter esse cuidado, uns pelos outros, ajudar uns aos outros e sermos amorosos,
amarmos, não de palavra, de língua, de boca, mas amarmos verdadeiramente, assim como Cristo nos amou, sem levar em consideração aquilo que eu e você éramos, ok? Então, nós vamos entrar aqui no primeiro tópico, aonde o título diz exercitando os dons. E aí vemos que os dons dados por Deus são para que a igreja cumpra a sua missão aqui na terra, até que o noivo venha buscá-la. Por isso, o apóstolo Paulo destaca a importância de cada um dos dons no serviço da obra de Deus, de acordo com a graça que nos foi dada. Vemos em Romanos capítulo 12, do verso 3 a 7, o resultado da mente renovada. Romanos capítulo 12, verso 2, na maneira como os discípulos de Cristo estão comprometidos no servir ao corpo de Cristo com as capacitações concedidas pelo Senhor, como profecia, ministério, ensino, exortação, repartir, presidir, exercitar a misericórdia. Então, o primeiro ponto aqui que está intrínseco nesse pensamento aqui de Paulo, a igreja, através dos dons concedidos por Deus, é que a igreja cumpra a sua missão aqui na terra até que o noivo venha buscá-la, né? Por isso que Paulo, ele elenca aqui os dons que foram concedidos por Deus através do Espírito Santo, porque através desses dons, como vimos aqui, os irmãos, toda a igreja, né, o crente, a crente, comprometidos em servir ao Senhor, a servir a Cristo, ele recebe a capacitação concedida pelo Senhor, como profecia, ministério, ensino, exortação, repartir, presidir, exercitar a misericórdia. E esse ponto último aqui, exercitar a misericórdia, é um ponto passivo, né, nos dias atuais, porque nem todos, né, querem fazer isso. Até sente o desejo, mas muitas vezes deixa de lado e não exercita a misericórdia. E aí nós temos exemplos na Bíblia, né, quando o Senhor cita aquela parábola que aquele homem que foi assaltado no caminho, né, e aí passa o sacerdote, e passa o juiz, e passa todo mundo, e ninguém atende aquela pessoa que estava ferida e machucada, né? Então nós precisamos, como igreja do Senhor, ter esse cuidado de buscar aqueles que se afastaram, de procurar saber o que está acontecendo com aquele que se ausentou da igreja, do corpo de Cristo. Porque somos membros individuais, como diz aqui o texto. Mas cada membro, irmão, tem uma função específica no corpo. E você sabe disso, porque você, eu, nós temos vários membros no nosso corpo. E cada membro tem uma função específica e vital para o corpo. Se houver a falha de um desses membros, todo o corpo vai padecer, e dependendo desse membro que venha ser comprometido com algum problema, ele pode levar o corpo todo para a destruição, para a morte. Então nós precisamos ter esse cuidado, né? Então, nós fomos capacitados pelo Senhor para servir uns aos outros, na qualidade de membros do corpo de Cristo, ok? Independente da função que ele ocupa. Porque até eu e você, que às vezes ocupa uma posição de liderança, isso não me faz e nem te faz superior a ninguém. Pelo contrário, você só tem um pouco mais de responsabilidade. Aquele que está lá na nave da igreja, aquele que está talvez lá na porta, ele tem a mesma função e o mesmo valor que você que está lá no púlpito tem. Então esse cuidado ele precisa, né, ter, e nós precisamos zelar por isso, porque essa é a vontade de Deus. Vejamos aqui ainda, um comentário aqui diz que cada cristão possui um dom diferente, e Deus concedeu estes dons para que a igreja local possa crescer de maneira equilibrada. Mas cada cristão deve exercer seu dom pela fé. Os dons espirituais são instrumentos que devem ser usados para a edificação, não brinquedos para a recreação, nem armas de destruição, né? Então, nós precisamos ter cuidado com isso, porque muitas vezes as pessoas se arvoram de determinados dons e eles passam a deixar transparecer de que ele
é possuidor daquele dom, e aquele dom que está com ele é absoluto. E ele agora pode mais do que todo mundo, e muitas vezes até se exalta com isso. E nós precisamos ter cuidado, porque não é assim. O mesmo Deus que concedeu o dom, ele é o mesmo que pode tirar. Não é para nos engrandecer, não é para nos exaltar, não é para achar que somos mais crentes do que os outros. Nós recebemos um dom especificamente para exercer uma função no corpo de Cristo, para a edificação da igreja, para o bem-estar da igreja, para o equilíbrio da igreja. Então, cada pessoa individualmente tem recebido um dom da parte de Deus. E como diz o próprio comentarista aqui, tem que ser exercido pela fé em Deus, né? Com dedicação, né? Com santidade, com um coração sincero, porque Deus conhece o meu e o teu e o nosso coração. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, nós temos aqui os dons de serviços, né? E devem ser usados para a edificação da igreja, que é um ponto que nós já abordamos. E aí vemos aqui que Deus nos chamou e nos vocacionou com o Espírito Santo para realizarmos a sua obra. Diante disso, não podemos permanecer com um comportamento apático, improdutivo ou até mesmo egoísta com as pessoas ao nosso redor. Devemos ter o entendimento de que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Ele tem um plano específico para realizar na vida de cada um de nós. O apóstolo Paulo nos convida a compreender essa vontade de Deus para que possamos servir a igreja conforme a capacitação recebida do Senhor, conforme está registrado em Efésios capítulo 5, 17. Cabe lembrar que fomos vocacionados para vivenciar o amor de Deus em todo o tempo e em todo lugar, amando e servindo a todos à nossa volta, para a glória de Deus Pai. Mateus capítulo 5 e versículo 16. Então nós vemos aqui que a principal função desse dom de servir é servir a todos indistintamente, até mesmo os não cristãos, né? Independente das suas ideologias, independente da sua crença, da sua religião, da sua cor, da sua raça. Nós devemos estarmos sempre abertos para abraçá-los, para falar do amor de Deus, sem agredi-los, né? Porque o que temos visto muitas vezes é isso. É um evangelho agressivo, né? Que muitas vezes, ao invés de ajuntar, espalha. E às vezes acaba espalhando até os que já estão dentro da igreja. Então nós devemos ter prudência, pedir ao Senhor, né, graça, misericórdia. A exortação ela é necessária, mas aquele que o faz tem que fazer, né, com sabedoria, com amor, porque a intenção não é jogar para fora, mas é ganhar aquela vida para Jesus. E quando falamos isso, também estamos nos referindo, né, à pregação do evangelho para aqueles que ainda não conhecem. O camarada, né, ele está preso nos costumes da religião. Então, ele, como disse Jó determinada feita, né, eu conheci o Senhor apenas de ouvir falar. É o que acontece com muitas pessoas nos tempos em que vivemos. Muita gente conhece Deus de ouvir falar, mas não tem uma experiência com Deus. Então compete a mim, a você, a nós que já conhecemos o Senhor, que temos recebido da parte dele as dádivas. Então nós precisamos, com o mesmo amor que Deus nos amou, também levar o evangelho a essas pessoas, não afrontando, não debatendo, falando do amor de Deus. E o resto, irmão, fica por conta do Espírito Santo, porque é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, os dons de serviço devem ser usados para a edificação da igreja, de um modo geral, né? Então, precisamos, como diz aqui, está registrado aqui em Efésios, né, capítulo 5, verso 17, onde o apóstolo Paulo nos convida a compreender sua vontade, ou essa vontade de Deus, para que possamos servir a igreja conforme a capacitação recebida do Senhor. E aí ele conclui dizendo que cabe lembrar que fomos vocacionados para vivenciar o amor de Deus em todo o tempo e em todo lugar, amando e servindo a todos à nossa volta, para a glória de Deus Pai. Nós vimos, por exemplo, lá na igreja de Atos, ali quando surge a primeira igreja, esse amor intrinsecamente sendo vivenciado ali
pela primeira comunidade. O amor ali era expressado, né, de uma maneira gloriosa. Nós vemos ali, conforme o relato de Atos, aqueles irmãos que eram novos convertidos, vendendo as suas propriedades e trazendo os valores que eles arrecadavam com aquilo e depositando aos pés dos apóstolos para que fosse distribuído igualmente para todos. O texto ali diz, é claro, que não havia falta, todos tinham tudo em comum, todos estavam ali unânimes, presentes na congregação, vamos dizer assim, nas orações, no partir do pão, no ensino da palavra, e o amor de Deus era derramado de maneira gloriosa, e muitas pessoas, né, aceitando Jesus como Salvador. Então foi um momento áureo na vida da igreja. E por que hoje está diferente? Porque, infelizmente, nós temos nos tornado egoístas. E aí, quando vemos Paulo falando aí no capítulo 12, que nós não devemos seguir o modelo mundano, nós não devemos aceitar essa imposição mundana, porque nós sabemos que o príncipe desse século é Satanás. Então nós não podemos aceitar. E aí é onde entra o conselho de Deus através do apóstolo Paulo, quando ele diz que nós precisamos renovar a nossa mente, né, para o que é bom, para o que é certo, porque precisa, irmãos, ter essa diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vemos aqui, por exemplo, o ponto 3 falando sobre dom de profecias a serviço da igreja. É interessante notarmos que da lista de Romanos, capítulo 12, do verso 6 a 8, este é o único dom que também está presente em 1 Coríntios, capítulo 12, e o seu exercício é o mais comentado pelo apóstolo Paulo nos capítulos 12 a 14. Pontuamos aqui que, conforme visto no tópico 1, no capítulo 1, verso 1, o membro do corpo de Cristo capacitado com este dom deve estar totalmente sob o controle do Espírito Santo, bem como consciente de que a mensagem não se opõe ao padrão estabelecido pela palavra de Deus. Tem muita gente aí, irmãos, e aqui eu quero abordar um ponto que eu conheço de cós salteado, já vivenciei isso, é de que as pessoas acham que quando recebe o dom de profecia, ele agora pode se autodenominar profeta. É claro que o Senhor concede o dom da profecia. Ele é um membro no corpo de Cristo, com um dom específico, mas isso não dá a ele o direito de se autodenominar ou ser autodenominado como sendo um profeta da igreja. A pessoa que recebe esse dom, ele tem que ter uma vida de comunhão muito boa diante do Senhor, porque o Senhor vai usar ele em diversos momentos e em diversas situações. E se ele não tiver afinado com o céu, se ele não tiver dentro da vontade de Deus, ele pode proferir palavras que não é Deus que está falando. Como nós vemos no Antigo Testamento que muitos profetas, pessoas que se autodenominaram profetas, pregavam uma palavra que não era Deus que estava mandando. Então isso é muito sério. Esse é um dom muito sério. Então, se você tem recebido da parte de Deus esse dom de profecia, você precisa estar afinado com o Espírito Santo, porque o Senhor pode te usar em determinadas ocasiões, e a palavra que for proferida através da tua boca tem que ser de Deus mesmo e não de você, tá certo? Para que você não venha cair no descrédito, porque como nós já vimos em lições anteriores a esta, nós vemos que ali, enquanto um profetiza, os outros julgam. E o segredo da profecia é o cumprimento dela. Então, se a profecia não se cumpre, automaticamente esse profeta é falso. Então, nós precisamos atentar conforme diz o texto aqui. Então, pontuamos aqui que, conforme visto no tópico do capítulo 1, verso 1, o membro do corpo de Cristo, capacitado com este dom, deve estar totalmente sob o controle do Espírito Santo, bem como consciente de que a mensagem não se opõe ao padrão estabelecido pela palavra de Deus. Então, se ela fugir a essa regra, que é a regra da palavra de Deus, ela não é de Deus. Então, toda profecia ela tem que estar embasada na palavra de Deus. Então, nós vemos aqui, por exemplo, na Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, traz aqui uma nota onde abre aspas, observe essa lista de dons e imagine o tipo de pessoa que recebeu cada um deles. Os profetas são geralmente
corajosos e articulados. Os servos e ministros do evangelho que exercem o ministério são fiéis e leais. Os mestres são aqueles que apresentam um raciocínio claro. Os encorajadores e exortadores sabem motivar os seus semelhantes. Aqueles que repartem são generosos e dignos de confiança. Os líderes são bons organizadores, administradores. Aqueles que exercitam a misericórdia demonstram bondade. São pessoas atenciosas que se sentem felizes ao dedicar seu tempo aos outros. Seria muito difícil uma pessoa ter todos estes dons. Um profeta ousado geralmente não é um bom conselheiro. Aquele que contribui com generosidade poderia falhar como líder. Ao identificar os seus dons, pergunte a si mesmo como poderá usá-los para edificar a família de Deus. Então, aqui nessa observação que é feita pela Bíblia de estudo, aplicação pessoal, o autor ele coloca, né, a diferença entre dons, entre um dom e o outro. Por exemplo, como vimos aqui no final, muitas vezes uma pessoa que ela tem aquele dom de generosidade, de repente ela não seria um bom líder, um dirigente de igreja. O que interessa e o que importa, de acordo com o que nós vemos aqui, irmãos, é que cada um esteja alinhado com o Espírito Santo. É esse o diferencial que precisa existir. Ok, meus amados irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O segundo tópico, nós vamos estar vendo aqui sobre dons de edificação, exortação e ensino a serviço do reino de Deus. O Senhor confere o poder espiritual necessário e apropriado a cada crente para desempenhar suas funções na igreja. Afinal, o Senhor outorga os dons para a sua igreja, conforme a sua vontade, não por merecimento da pessoa, conforme está registrado em Romanos 12, capítulo 3 e capítulo 12, verso 3 e 6. É nosso dever procurar formas para servir a igreja e ao próximo com os dons que Cristo nos tem ofertado. Dom de ministério a serviço da igreja. O termo ministério, no grego, é diaconia, indica, segundo Strong, atenção, assistência, serviço. Conforme alguns comentaristas, como Strong e Kenner, talvez tenha sentido mais amplo, como por exemplo em Romanos 15, 25. Porém, o fato de em Romanos 12, verso 7, estar relacionado entre os de profecia e ensino, é possível que se refira a um ofício específico da igreja, como diácono, alguma versão da Bíblia, como NVI, NAA e RA, registram dediquemo-nos ao ministério. Seja como for a expressão, dediquemo-nos nos remete a estarmos focados no serviço, a procurarmos fazer com excelência, visando o bom desenvolvimento da igreja. Então nós vemos aqui que os dons de edificação, exortação e ensino a serviço do reino. Esses dons, conforme vimos aqui o comentarista falando, é concedido pelo Senhor de acordo com a necessidade que a igreja tem. Agora, compete a mim e a cada irmão e irmãs buscar, como o próprio apóstolo Paulo aconselha, procurar os melhores dons. E esses dons, conforme vimos aqui, ele não é dado por merecimento, ele é dado por necessidade. E a prioridade é a edificação da igreja. Por outro lado, nós vemos aqui nesse primeiro tópico aqui, dom de ministérios e a serviço da igreja. Quando fala aqui, o profeta também é considerado o pregador, porque quando o pregador está pregando a palavra de Deus, ele está profetizando a palavra de Deus. É a palavra de Deus, a infalível palavra de Deus está sendo pregada. E se ele é fiel ao que está escrito, então ele é, naquele momento, um profeta. E aí nós vemos aqui alguns pontos de vista aqui, de acordo com o que nós lemos, E aí nós chegamos à compreensão. E eu já ouvi alguém dizer, olha, irmãos, aqui agora quem é o profeta sou eu, porque eu estou fazendo uso da palavra de Deus. Então, diferente do dom de profecia, o dirigente, o ministro, aquele que está ministrando o culto, está pregando, fazendo uso da palavra, naquele momento ele está imbuído de entregar uma palavra que anteriormente o Senhor já colocou no seu coração. É por isso que toda vez que um pregador que tem compromisso com Deus e ele vai ministrar uma palavra para a igreja, antes disso ele precisa
orar, buscar a presença de Deus, meditar na palavra para ver qual é a palavra que o Senhor tem para o seu povo, porque a única pessoa que conhece a necessidade da igreja é o Espírito Santo, é o Senhor. E ele conhecendo, ele vai usar o seu servo, aquele que vai ministrar a palavra, para trazer uma palavra de acordo com a necessidade. Porque o fim de tudo isto é a edificação do corpo de Cristo, é a exortação, entendeu? Para o corpo de Cristo. Então ele vai exortar, ele vai ensinar, exortar, e tudo isso vai redundar na edificação do corpo de Cristo. Então o camarada não pode chegar lá no púlpito de sopetão e abrir a Bíblia lá em qualquer lugar e tentar aplicar lá, ler um texto e sem contexto e querer aplicar o que ele acha, o que ele pensa. Tem que ser aquilo que é dado por Deus. Infelizmente nós temos presenciado muito isso acontecer e nós precisamos estar atentos, porque assim como aquele que recebeu de Deus o dom da profecia, ele precisa estar alinhado com o Espírito Santo. Aquele que ministra também tem que estar alinhado com o Espírito Santo, para que ele não venha fazer nada que venha desagradar ao Senhor e prejudicar o corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui no terceiro ponto, que é a questão do ensino, nós já abordamos aí, esse dom de ensinar é a competência sobrenatural produzida pelo Senhor para ensinar as verdades sagradas da palavra de Deus. Desta forma, somos levados a ver o apóstolo Paulo orientando aos capacitados por Deus para o ministério do ensino, de que deve se empenhar para cumprir tão nobre serviço. Dito isto, nós vamos aqui ao ponto 3, que vem falando sobre dons de cuidados e administração no serviço do reino de Deus. O primeiro ponto fala sobre dom de repartir a serviço da igreja. Este dom é a capacidade ofertada por Deus aos crentes através de recursos financeiros para que possam contribuir na igreja local, na obra missionária e etc. Não podemos nos abster de mencionar que este dom deve ser exercido com liberalidade. A Bíblia de Estudo Ouman fala como maestria, ou fala com maestria sobre a relevância deste dom no seio da Igreja de Cristo. O repartir deve ser praticado com generosidade. Todos podem dar, mas as capacidades diferem. Alguns se alegram em dar recursos bem pequenos. Outros dão um dízimo invertido, dão menos 90% e vive com 10%. Cumpre ressaltar que o suporte financeiro, quando desempenhado de coração, efetua a lei do amor e da harmonia. Nesse ponto aqui, é sabido, já ouvi várias vezes, parece-me que tem até um livro que retrata sobre esse tema. Parece que o proprietário da Palmolive, de uma fábrica fez um voto com Deus, Deus o abençoou. Então, 90% do que ele recebia, ele doava para a igreja e vivia com 10%. Então, tem muitas pessoas que o Senhor tem capacitado, eles não são ou não têm o coração preso nas riquezas, porque eles sabem que tudo que tem provém de Deus. Então Deus prosperou. E essas pessoas, geralmente, irmãos, quanto mais dá, mais recebe, porque se cumpre o que Jesus diz: com a medida com que você medir, os medirão a vós, e a medida virá recalcada, sacudida e transbordante. Ouvi e tenho conhecimento, não vou citar nome por uma questão de ética, de um pastor com quem tive a oportunidade de trabalhar por muitos anos. Eu sempre procuro dar a maior nota que eu tenho na minha casa. Então a maior nota que hoje nós temos aqui no nosso país, hoje é a nota de R$200. Nessa época era de 100. Então ele tirava R$100 e colocava de oferta. Então os irmãos que recolhiam a oferta, quando via aquela nota de R$100, sabiam que aquela tinha sido daquele servo de Deus. E Deus o prosperou de maneira poderosa e tem prosperado de maneira poderosa, porque ele entende que tudo que ele tem, oxalá que nós tivéssemos um coração mais solto para fazer a vontade de Deus, a obra de Deus. Mas, infelizmente, muitas vezes somos levados pelo egoísmo e muitas vezes sempre damos o resto para Deus. A palavra de Deus nos diz que nós devemos priorizar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Ok, meus amados? Chegando aqui sobre a questão, o último tópico, nós temos aqui o dom de exercer a misericórdia. Os dons que apresentamos devem ser empregados no afeto e no emprego, sempre com o intuito de socorrer o outro. Entre estes dons, acha-se o dom de exercer misericórdia, que consiste
em perdoar e compadecer das necessidades alheias, conforme Romanos capítulo 12, verso 8. O possuidor deste dom espera socorrer as misérias dos outros de modo a aliviar a dor, solidão e amargura. Então nós vemos aqui que usar a misericórdia talvez seja uma referência à caridade, cuidar dos enfermos e dos pobres e assim por diante. Ainda que todos os cristãos fizessem esse trabalho em certo grau, alguns tinham um dom especial para isso. Então nós vemos que, como já falamos no decorrer da lição, os dons são específicos. E mesmo que você faça alguma coisa que não está dentro daquilo que você recebeu da parte de Deus, você não vai fazer da forma como deveria ser feito. Porque Deus colocou cada coisa no seu lugar. Cada membro tem a sua função específica nesse corpo. Ok, meus amados irmãos? Então, louvado seja Deus por isso, porque, conforme diz a conclusão aqui, vimos em toda a lição que a verdadeira grandeza do crente está em servir. Por isso o Senhor nos capacitou com dons, para que possamos servir ao corpo de Cristo e aos nossos. Então procure servir ao Senhor dentro daquilo que o Senhor te deu, te proporcionou. Seja fiel ao Senhor com aquele dom que o Senhor tem te dado, tem te concedido. Seja fiel à igreja do Senhor. Respeite a individualidade das pessoas que estão no corpo. Não queira que as pessoas sejam igual a você ou que faça igual a você, porque você recebeu um dom específico de Deus e você deve exercê-lo. O outro também recebeu um dom e ele vai fazer de acordo com aquilo que ele recebeu. Ok, meus amados irmãos? Assim chegamos ao final desta lição, agradecidos ao Senhor por tudo que Ele tem nos permitido ver, agradecidos a Deus pela tua vida, que os irmãos sempre estejam conosco, nos acompanhando. Quero agradecer a Deus pela companhia de cada irmão e alertando, pedindo, melhor dizendo, àqueles irmãos que ainda não são inscritos no canal, que venham se inscrever nesse canal, que venham se tornar conosco uma grande família neste país. Não esqueça de deixar o seu like, pois ele é importante para que a plataforma do YouTube impulsione esse vídeo para outras pessoas. É o nosso pedido, é o nosso agradecimento. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, se Ele assim nos permitir.